Você costuma utilizar médias móveis nas suas análises? Hoje vou lhe ensinar uma estratégia com esse indicador que vai lhe proporcionar ganhos exponenciais se usada corretamente. Estou falando do cruzamento de médias. Então prepare o seu setup e siga conosco até o final do vídeo para aprender isso tudo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e considere se inscrever no canal ativando as notificações para não perder os vídeos exclusivos aqui do Vector. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Para começarmos, é essencial que você tenha em mente exatamente o que são as médias móveis. Uma média móvel é utilizada para apontar a tendência do mercado, zonas de suporte, resistência e distorções do preço. Boa parte dos traders atualmente utilizam esse indicador técnico, desde os iniciantes até os mais avançados, seja para realizar operações de swing trade ou day trade. Mas é importante entendermos como funciona o seu cálculo. As médias móveis são calculadas de acordo com o período que você seleciona. Ok, Kalil, mas como assim? Vamos supor que você esteja utilizando um gráfico diário e insira um indicador com a configuração de 9 períodos. Dessa forma, o indicador irá calcular a média dos 9 períodos passados. E como estamos em um gráfico diário, cada período equivale a um dia, ou seja, uma média dos outros 9 fechamentos. Isso é plotado em formato de linha sobre o seu gráfico e, como comentamos, pode ser considerado um suporte ou resistência do preço, justamente por ser uma média dos últimos fechamentos. Ou seja, quando a média está acima da cotação atual, ela pode ser considerada uma resistência de preço. Já quando ela está abaixo da cotação, é considerada como suporte. Caso queira entender melhor como funcionam resistências, linhas e tendência, acesse o Vector Guide que está aqui no card, onde explico tudo sobre isso. Certo, Kalil, entendi como funcionam as médias e sei que podem ser consideradas também suportes e resistências do preço. Mas quais médias eu posso utilizar? Bom, entre os tipos de médias móveis, temos dois principais: a média móvel aritmética e a média móvel exponencial. A média móvel aritmética é a média simples. Ela é calculada exatamente da forma que acabamos de comentar, somando os fechamentos e dividindo de maneira simples de acordo com o período da sua média. Já a média móvel exponencial funciona de maneira semelhante, porém ela dá um peso maior para os últimos períodos da média, ou seja, em uma média de 9 períodos exponencial, você terá em seu gráfico uma média plotada com as últimas cotações tendo maior peso e movimentando de maneira diferente da média móvel aritmética. Mas fique tranquilo, não existe média certa ou errada para as suas análises, e muito menos uma melhor do que a outra. O que você deve fazer é realizar testes com os dois tipos de médias e utilizar a que melhor se encaixa no seu modelo operacional. Agora que você já entendeu o que são as médias móveis e quais são os dois principais tipos de médias, vamos explicar como funcionam os cruzamentos. Como o próprio nome já diz, um cruzamento de média ocorre quando você está utilizando mais de uma média móvel em seu gráfico e elas se cruzam. Em ambos os cruzamentos, seja para cima ou para baixo, temos interpretações diferentes. Ok, Kalil, mas como vou saber se o cruzamento é para cima ou para baixo? Bom, como comentei, nessa estratégia você deve utilizar mais de uma média em seu gráfico, pelo menos duas. Uma delas sempre será mais curta do que a outra, e é nessa média que você deve ficar atento. Se a média móvel curta cruza para cima da média móvel longa, temos que é um cruzamento de alta, ou como comentamos, um cruzamento para cima. Já quando o contrário ocorre, com a média móvel curta cruzando abaixo da média longa, temos um cruzamento de baixa, e esse é o cruzamento para baixo. Perceba que você deve ficar sempre atento à média mais curta do seu setup, que é ela quem vai sugerir para qual lado está a tendência. Isso acontece por conta dos períodos anteriores, de acordo com a média mais curta, estarem com seus fechamentos abaixo ou acima da média longa, que é uma balizadora dos preços. Agora que você já aprendeu a teoria, venha comigo para a tela do Vector, onde irei lhe mostrar como isso tudo funciona. Já com a sua plataforma aberta, vamos inserir uma média móvel. Para isso, clique com o botão direito do mouse e depois em Inserir indicador. Aqui, pesquisamos por média móvel e perceba que há a opção de inserir em uma nova janela e inserir sobre o seu gráfico. Insira sobre o seu gráfico e nessa média vamos configurar para 21 períodos. Dê um OK, OK novamente e pronto. Vamos voltar agora no mesmo lugar e inserir uma nova média, mas antes trocaremos a cor da nossa média de 21 períodos. Clique sobre ela e depois neste ícone. Vamos selecionar laranja e aumentar a sua espessura. Agora inserimos outra média móvel, mas dessa vez de 9 períodos. E pronto, mas vou também personalizar a média de 9 períodos.
Agora vamos relembrar o que são os cruzamentos de médias. Os cruzamentos de médias acontecem quando duas ou mais médias se cruzam em um gráfico, sendo uma longa e outra curta, sinalizando uma possível reversão. Essas mudanças de tendência acontecem quando a média mais curta do seu setup cruza a média mais longa, ou seja, é nela que você deve ficar atento. Quando a curta cruza acima da longa, significa uma possível reversão para uma tendência de alta. Caso contrário, uma reversão para a tendência de baixa. Você pode testar essas médias em diferentes tempos gráficos, como por exemplo de 30 minutos ou diário, mas vamos para um exemplo prático. Neste caso, estamos utilizando o gráfico do Ethereum no período de 60 minutos. Perceba neste ponto que a média de 9 períodos cruzou para cima da média de 21 períodos, resultando em uma alta de preços acentuada. E caso você tivesse entrado ligeiramente nesse cruzamento e encerrado a sua posição no próximo cruzamento para baixo, você teria um lucro de aproximadamente 5%. Vamos para outro exemplo. Perceba esse cruzamento da média roxa acima da média laranja, sugerindo uma reversão de tendência. E seguindo a estratégia que estamos utilizando, uma compra no cruzamento e encerramento no próximo cruzamento para baixo, neste ponto, resultaria em um lucro de aproximadamente 6,3%. Viu como é simples? Mas agora, como você ficou conosco até aqui, vou te passar uma dica valiosa que apenas traders profissionais utilizam, o cruzamento triplo de médias. Esse cruzamento envolve 3 médias móveis e tem como objetivo identificar com mais clareza os cruzamentos e evitar falsos sinais. Para a utilização desse setup, vamos inserir mais uma média em nosso gráfico. Mas antes, vamos remover os estudos e voltar para o dia atual. O caminho para inserir a média é o mesmo. Inserir indicador e depois média móvel. Clique em inserir e dessa vez a média que iremos utilizar é a de 30 períodos, ou seja, ela é calculada com base no preço de fechamento dos últimos 30 períodos. Clique em OK. OK novamente. Trocaremos a sua cor. E também vamos aumentar a sua espessura. Pronto. Agora verifique que a média curta segue sendo a de 9 períodos e você continuará analisando ela. Porém, agora os sinais serão interpretados apenas quando a média curta cruzar as outras duas médias do indicador. Quando ela cruza a média intermediária, mantenha-se em alerta. E assim que romper a média mais longa, o sinal é dado. Mas, vamos para um exemplo. Perceba aqui que inicialmente a média móvel de 9 períodos rompeu a média de 21. Neste caso, não é recomendado entrar na operação. Prefira aguardar o próximo cruzamento. Mas logo em seguida, a média rompe também a de 30 períodos. E então, o preço passa a ter uma queda acentuada. Perceba que a porcentagem entre o cruzamento para baixo e o primeiro cruzamento para cima foi de cerca de 1%. Vamos a outro exemplo. Aqui podemos citar uma movimentação muito interessante de ser estudada. Perceba que a média curta rompeu as outras duas médias do indicador e logo em seguida, a média intermediária rompeu a média longa, resultando em uma alta acentuada do preço. Realizar uma posição no cruzamento para cima e encerrando no cruzamento para baixo lhe retornaria aproximadamente 21%. Vamos novamente para outro exemplo. Encontramos aqui outra movimentação muito interessante de ser estudada. Perceba que a média curta rompeu a média intermediária para baixo. Utilizando um setup tradicional de cruzamento de médias, isso iria sugerir ao trader que a tendência está revertendo para baixo. Porém, como estamos utilizando um setup de cruzamento triplo, a média curta não rompeu a média mais longa do nosso setup, o que nos mostra que esse foi um falso sinal e conseguimos nos proteger com a estratégia que estamos utilizando. E aí, o que achou dessa estratégia? Para exemplificar, eu utilizei as médias de 9, 21 e 30 períodos, mas sinta-se à vontade para testar outras periodicidades e verificar qual tem uma melhor taxa de acerto de acordo com o ativo que você está analisando. Se você quer mais conteúdos com estratégias de trading por aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal. É muito importante para sabermos o que vocês estão achando dessas aulas. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo quais temas quer ver por aqui que estarei lendo tudo, ok? Te vejo em breve. Bons negócios e até mais!